Começa mais um lindo dia no paraíso, amigos. Mas não se esqueçam de colocar o cinto em Radiolândia. Dirijam com segurança e bom dia. Você já teve a sensação de que nada ao seu redor é real? E eu não tô falando de teoria da conspiração de sofá. Tô falando de uma sensação incômoda, do fundo do estômago. De que você tá seguindo um roteiro e não foi nem você que escreveu. Vamos combinar uma coisa. Acordar, pegar o celular, rolar o feed do Instagram, ver stories de gente feliz na praia, sei lá, enquanto você tá no busão e não trabalhar, um sovaco de desconhecido na tua cara, depois chegar do trabalho, voltar pra casa, desligar o cérebro vendo Netflix e no outro dia repetir tudo de novo, eu acho que parece familiar. Esse ciclo não surgiu por acaso. A gente vive num mundo que foi cuidadosamente projetado para te manter confortável, distraído e ao mesmo tempo dentro de uma bolha sem questionar nada. Só que tem um detalhe, tem um filme que previu isso há 20 anos atrás. E não é Matrix, é um filme que, à primeira vista, parece uma comédia leve de um cara que ele descobre que a vida dele é um reality show. E não é bem assim. Eu tô falando de O Show de Truman. Mas segura aí, porque o que parece uma crítica à televisão, na verdade, é um diagnóstico cirúrgico da nossa alma, do nosso trabalho, das nossas redes sociais e de como a gente foi treinado desde criança a aceitar a realidade falsa, como se fosse a única possível. E aqui hoje nós vamos destruir essa ideia juntos, porque depois desse vídeo você nunca mais vai olhar para sua própria rotina do mesmo jeito. Eu juro. O do Truman, ele mora numa cidadezinha perfeita, chamada Sea Haven. Tudo é limpo, organizado, as pessoas dão bom dia, o vizinho parece ser amigável, parece até um condomínio de luxo da novela da Globo. Tem um detalhe, a cidade inteira é um cenário, o céu é uma cúpula, o sol não nasce, ele meio que ele é ligado. Agora vamos fazer um exercício aqui comigo, eu e você. Você acha que sua vida não tem algo muito parecido? Você acorda no mesmo horário, você toma o mesmo café e provavelmente é o mesmo pote de café, tá? Do mercado. Pega o mesmo transporte, senta na mesma cadeira de escritório todos os dias e se você parar pra pensar, a gente vive um roteiro tão previsível quanto o programa de Show de Truman. A diferença é que não tem nenhum diretor chamado Christopher gritando ação por trás dos bastidores. Ou será que tem? Quem define que a gente tem que fazer faculdade, arrumar um emprego estável, casar? O pior, é um sistema invisível. E os sociólogos chamam isso de hábitos. E é aí que o bicho pega. Hábitos, para quem não é da área de humanas, é simplesmente o conjunto de regras invisíveis que você aprendeu desde que nasceu. Não é lei, é costume. É aquele negócio que você faz porque sim. Vou dar um exemplo aqui muito brasileiro, né? Pensa no Enem. Você é obrigado a ir bem no Enem pra ser alguém. Não. Mas o hábitos te empurra. Tem que passar, tem que fazer uma faculdade federal, senão você vai trabalhar, sei lá, no atacadão. E virou motivo de piada você trabalhar no atacadão. Esse exemplo que eu vou usar agora é o mais próximo de um show de Truman. É você pensar no status do iFood. Pedir no aplicativo virou tão natural que a gente nem lembra que do outro lado existe um humano numa moto correndo risco de vida para trazer o seu hambúrguer. E às vezes você chega, fala o código, você fala o código, pega o hambúrguer, vira as costas e entra. Parece uma máquina, você não pensa nas mil possibilidades. E quando atrasa, porra, é um absurdo. E eu não vou me tirar o meu da reta. Quando atrasa o meu pedido, porra, mando mensagem pro restaurante e tal. Teve uma vez que eu pedi um açaí. Sorte que era um açaí, eu não tava com fome, era só pra uma sobremesa. À tarde, tava vendo um jogo. Aí o cara chegou aqui em casa, porra, e eu puto. Não sei por que eu tava puto, não tem motivo. Aí o cara, porra, mano, tu viu que eu tava parado? Eu falei, vi, pô, pensei que tinha acontecido alguma coisa. Ele, pô, pneu furou aqui. Pneu furou não, pneu esvaziou, estava tentando calibrar e ele realmente ficou um tempo parado. Tipo assim, meu pedido atrasou uns 40 minutos. E eu, por algum momento, eu esqueci que tinha um humano ali. E imprevistos acontecem. O Show de Truman mostra isso de forma literal. Os atores, eles repetem frases prontas, obedecem os sinais de trânsito que não levam a lugar nenhum. Foi o que eu falei, repetem frases prontas e eu fico repetindo o código. Tem código? Tem, código tá. Obrigado, bom trabalho. Porra! Qual a última vez que você deu bom dia pra um gari? Você vai atravessar a rua, o gari tá ali trabalhando, você... Bom dia, boa tarde. Parece que os caras são NPC.
eles têm uma profissão invisível. E no show de Truman, eles reagem com falsas surpresas às novidades que o diretor cria, né? A gente ri, mas é exatamente isso que a gente faz quando uma celebridade posta uma foto em Fernando de Noronha e a gente dá like sem pensar. Só que no filme, como é que o Christoph, o diretor, impede o Truman de sair da ilha? Medo. O Truman, ele tem aquafobia, é medo de água. É porque o pai dele morreu afogado numa tempestade e toda vez que ele pensa em pegar um barco, o corpo trava, o tempo vira, começa a chover, dá uma merda federal no filme. Sendo que a nossa sociedade, ela é mestre nisso. Você não viaja porque é perigoso. Você não troca de emprego porque a situação tá feia. Você não começa aquele projeto porque vai dar errado. Onde você aprendeu isso? No jornal? No feed de notícias do seu celular? Ou naquele tio chato que fica no churrasco repetindo que o Brasil tá quebrado e que o Lula é isso, que realmente o Lula, pelo amor de Deus. O filme tem a cena genial. Eu acho que inclusive ali é o ponto de virada de chave ali do filme total, que é a parte que um holofote cai do céu, justamente ali na casa de Truman, e no mesmo instante, no mesmo momento que o holofote cai, a rádio começa a noticiar que um avião perdeu peças do céu. Pronto, explicação rápida, medo de voar resolvido. Truman nem desconfia, mas eu desconfio, eu como telespectador, que ali foi a virada de chave. A gente vive a mesma coisa. Acidente de ônibus na marginal, imediatamente você pensa, melhor não pegar ônibus hoje. Alguém foi roubado no centro? O centro é perigoso, nunca vou lá. Mas quem tá lucrando com esse medo? Christoph, o diretor, lucrava porque Truman ficava em casa. Hoje, quem lucra são as seguradoras, os aplicativos de segurança particular, os políticos prometendo endurecer o crime e até influenciadores que vendem cursos de como se proteger. Porra, é um absurdo, larguei até a caneta, é um absurdo hoje você ter seguro pra celular. Normalizaram isso. E se você não tem e é roubado, comprou um celular de 12 mil e tá andando na rua. Irmão, onde que isso é normal? Você compra o celular, você parcela, você trabalha o mês inteiro igual um porco, às vezes um ano, pra ter um celular de qualidade, né? Prioridades, às vezes a prioridade do cara é ter um celular, não é melhorar de vida, não é ter uma cama confortável, é ter um celular. Talvez com isso ele crie conteúdo, não sei. Mas aí você ainda tem que pagar o seguro do celular. Caso alguém roube, o seguro paga metade, ou sei lá, devolve, e você tem que abrir um BO, boletim de ocorrência, porra, quase que não sai. Então assim, pra mim é um absurdo, mais absurdo que um carro. Porque o carro, você pode bater, você pode sofrer um acidente, Deus o livre, mas pode acontecer alguma coisa, o carro pode ficar ruim, sei lá, não sei como é que funciona a seguradora de carro. Agora celular, ai Daniel, pode cair. Porra! Cara, não existe você ter seguro de celular. Voltando. O medo, ela é a gaiola mais eficiente que existe, porque você não vê as grades, você só sente o frio na barriga. Tem uma cena clássica do filme, que quando você tá assistindo, dói porque, porra, é muito real essa parada. A esposa de Truman, Meryl, se eu não me engano, do nada ela olha para a câmera, e que teoricamente só existe pra ela, e faz um merchandise de uma faca multiuso, fatiador, ralador, descascador, tudo em um. E ela não consegue ter uma conversa normal sem empurrar um produto, ou seja, é tudo muito artificial. E agora, se você me disser com honestidade, quantas vezes você já fez isso sem perceber? Você posta um stories e sem querer você mostra em menos de 10 segundos uma latinha de Coca-Cola, tênis da Nike, o carro da marca X na garagem. A gente não é pago pra fazer isso, a gente faz isso de graça. Novamente, eu vou me incluir nisso. Na época de escola, eu já tive um tênis da Coca-Cola. Porra, qual o sentido? Eu tenho blusa da Nike, eu tenho blusa da Adidas. Por mais que eu vou fazer o máximo pra quando eu for gravar conteúdo, gravar com blusas neutras, ou não mostrar marca. Essa camisa aqui é toda branca. Porque ninguém tá me pagando, e isso virou um motivo de status. Caraca, se eu postar um vídeo, um stories, tomando Dolly Guaraná, o melhor. Isso é motivo de piada. Agora, se eu postar o mesmo stories com uma Coca-Cola, caraca, Coca-Cola, entendeu? Então automaticamente a gente caiu nisso, a gente caiu nesse merchandising, nessa propaganda gratuita. Experimenta postar um artesanal muito bonito, do lado um mineirinho. Agora faz o mesmo com uma Pepsi, uma Coca. Pô, é outra parada, é outro status, as pessoas te veem diferente. Provavelmente, eu garanto pra você, se você postar um hambúrguer artesanal bonitão e um mineirinho do lado, um Dolly Guaraná, as pessoas, teus amigos principalmente, vão comentar: porra, Dolly? Não sei o que, faltou dinheiro? Vão te zoar. O que você não pode fazer é fazer campanha gratuita só por status.
você ir pelo efeito manada. Só porque todo mundo faz, eu vou fazer também. E não é assim, gente. A vida não é assim. E depois disso tudo, tem uma versão mais pesada disso. É a versão onde Truman começa a perceber. Ele olha para as fotos de casamento e vê a esposa com um dedo cruzado. Porra, tudo nela é encenação. Quantas pessoas no seu trabalho, na sua família, na sua faculdade, elas estão apenas cumprindo o roteiro? Quantas conversas são realmente genuínas? E quantas são apenas, sei lá, repetições que aquela pessoa ouviu no podcast favorito dela? Eu vejo muito... Cara, imagina você viver um show de... literalmente um show de Truman. Você descobrir uma traição. Porra, deve ser horrível, cara. O teu mundo deve cair, mano. Você namora com alguém, você tá dia a dia com aquela pessoa, ou aos finais de semana, e você descobre que o tempo que ela não tá contigo, ela tá conversando com outra pessoa, tá se envolvendo com outra pessoa. Sei lá, eu sempre tenho os melhores conselhos pros meus amigos, mas eu não sei como seria a minha reação em relação a isso. A gente se tornou ator no reality show de 24 horas. A diferença é que no programa de Truman, todos estão atuando ali, menos ele. E no nosso, a gente jura que tá sendo autêntico, que todo mundo se importa. A gente não grava vídeo pra internet porque a gente tem vergonhinha. A gente não bebe tal bebida em tal balada, porque, pô, imagina eu beber isso aqui, todo mundo tá bebendo tal coisa. Não tem personalidade, não tem autenticidade. Enquanto a gente posta a mesma legenda clichê na praia, deixa a vida me levar. O mesmo story com a música, porra, a cara do freio da Blaze. O filme começa a ficar interessante quando começa a não fazer sentido. Truman vê o pai, que deveria estar morto, ele vê um elevador que não tem parede traseira, ele percebe que os carros, os pedestres, tudo fica em looping e a realidade dele começa a ficar trincando. E na nossa vida, essas trincas aparecem o tempo todo. Só que a gente aprendeu a ignorar. Por exemplo, por que o preço do aluguel sobe 15% de um ano pro outro? Porra, enquanto seu salário sobe 3%. Isso não parece lógico, pelo menos pra mim. Você já sentiu que tem algo muito errado nessa conta? Ou, sei lá, mano, ou você já aceitou que todo mundo achou isso normal? Porque toda COP30, essas reuniões aí dos líderes mundiais, eles sempre falam que vão investir bilhões no aquecimento global, educação, saúde, e nunca muda porra nenhuma. Caralho, não muda, irmão. Quantas reuniões, quantos eventos já teve aqui no Brasil? Essa última foi em Belém, do Pará. Mas tem vários aqui no Rio. Rio 30, Rio não sei o quê. Porque agora o foco é sobre o aquecimento global. Vamos deixar aqui um legado de educação, não sei o quê. E não muda nada, não muda nada. O Truman começa a ver essas trincas, o diretor, ele começa a entrar em pânico. Porque o sistema inteiro depende da crença de Truman. Ele não acreditar mais que Sea Haven, a cidade, é real, o programa acaba. E a nossa sociedade, ela é igual. No filme, existe um escape, que é Sylvia. Ela é uma figurante que tentou contar a verdade pra Truman. Ela grita, todo mundo tá fingindo, nada aqui é real. E o que acontece? Tiram ela. Normal. Cortam a cena, dizem que ela é perturbada. Essa Sylvia, na vida real, ela existe. E você sabe quem é? Aquele parente que vendeu o carro, comprou uma Kombi e foi viajar sem plano. É aquele youtuber pequeno que fala o que a grande mídia não costuma falar. E a sociedade, ela faz o que com essas pessoas? Chama de louco, chama de irresponsável, de encostado, pressiona, isola, porque a crença de alguém que saiu da Matrix incomoda profundamente quem continua dentro dela. A sua mera existência, ela é uma acusação silenciosa. Truman nunca esquece Sylvia. Ele junta os pedaços da revista para recriar o rosto dela. Ele quer ir pra Fiji, se eu não me engano é no Japão, porque ela disse que ia pra lá. Ou seja, a única coisa real que ele conheceu é uma pessoa que recusou o roteiro. Ele passa a vida inteira buscando aquilo. O que você adiaria, guardaria dinheiro, enfrentaria o medo pra fazer? Por que você ainda não fez? Aposto que a resposta vem com medo do que os outros vão pensar. Obrigado, hábitos, obrigado. Quando o Truman finalmente tenta escapar de verdade, o circo começa a pegar fogo. Ele tenta pegar um avião, o avião tá lotado por um mês. Tenta pegar um ônibus, o ônibus quebra na hora. Ele coloca a esposa no carro, decide furar o bloqueio, passar pela ponte. Justamente a ponte que ele tanto temia. E ele consegue. Porque ele quebrou a Matrix, ele saiu do medo. E o que é bonito na cena não é a fuga. É quando ele fecha os olhos e manda a esposa dirigir enquanto ele acelera sem parar. Ele basicamente tá dizendo, eu não vou mais olhar pra fora, eu vou confiar no meu instinto, mesmo com medo. Às vezes você não teve prestes a fazer isso, mandar um chefe a merda, largar um relacionamento que não te leva a lugar nenhum,
se mudar de cidade sem garantia de emprego. E no último segundo, o que acontece? A tempestade artificial de Christophe aparece. Ou seja, sua própria mente, treinada pelo sistema, cria um cenário apocalíptico. Se eu ficar desempregado, e se eu me arrepender, e se eu nunca encontrar uma pessoa ideal pra casar, pra ter filhos, se meus pais ficarem decepcionados, e aí pronto, você voltou pra jaula. Não foi ninguém que te empurrou. Você mesmo fechou a porta. A pergunta que fica é a seguinte: quem são os loucos? O cara que vive numa mentira gigante ou o cara que aponta que a mentira existe? Ponto de virada é a tempestade. Desesperado, o Christophe tenta matar o Truman. Ele cria ondas, vento, relâmpago, vira o barco e Truman pela primeira vez grita pro céu: é isso que você consegue fazer? Ele preferiu morrer do que continuar na mentira. Esse é o comprometimento com a verdade. Hoje, a gente passa a vida inteira negociando com mentiras pequenas. Eu não vou falar pra não criar confusão. Eu só vou dar like aqui pra não perder a amizade. A gente cria, sabe, migalhas de verdade. A gente negocia a integridade por causa do conforto. O Truman não. Ele encarou a morte de frente. E o que acontece? A tempestade passa, assim como tudo na nossa vida. Tudo passa. Todas as situações, todos os problemas que vocês tiveram até o dia de hoje, vocês resolveram. Por que vocês não vão resolver esse problema que você está passando nesse exato momento? A tempestade passa, o mar acalma e Truman venceu. E no momento que ele vence, o barco dele atravessa a parede do cenário e fura um céu falso. O símbolo é óbvio. O limite que você achava que era o fim do mundo, na verdade, era um cenário de gesso. Do outro lado tem o real. Sem filtro, sem iluminação artificial, sem câmeras. Truman chega numa escada, sobe e ouve a voz do Christophe, né? O deus daquele mundinho dizendo: lá fora não tem mais verdade do que aqui. Lá fora você vai ter medo. Aqui é seguro. Essa é a maior armadilha do sistema. O sistema nunca diz, você é meu escravo. Ele diz, você não vai se dar bem lá fora. Fica aqui comigo, que eu cuido de você. Esse ano é ano de eleição. Você vai ver político falando que quer cuidar do povo. Quer cuidar porra nenhuma. E o Truman, o que ele fez? Ele se virou pra câmera, riu, fez uma saudação dele. Boa tarde, boa noite, boa sorte. Fez a referência e saiu pela porta. E se não nos vimos mais, boa tarde e boa noite. Então, depois disso tudo, eu te pergunto, onde termina o show e começa a sua vida de verdade? Quando foi a última vez que você fez algo que não foi ensaiado? Quando foi a última vez? Foi a última vez que você disse não para um convite social que realmente você não queria ir, mas sem inventar desculpa. Apenas disse não. O poder de sair fora também. Você tá incomodado no local, você só vira as costas e sai fora. O show de Truman, ele não é sobre televisão. É sobre coragem de encarar o vazio fora do cenário. A porta de saída tá ali. Não é fácil, é fora da cúpula, não tem luz perfeita, tem chuva de verdade, tem tempo nublado de verdade, gente de verdade com defeito de verdade, mas tem uma coisa que não tem lá dentro. A liberdade de ser você mesmo sem aplauso. Você pode continuar repetindo o roteiro, ou pode fechar os olhos, acelerar e furar a parede do cenário. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, sua opinião sobre você assistiu o show de Truman, o que você acha da minha análise? E até uma próxima oportunidade. Se você gostou e quer que eu apareça pra você mais vezes, é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau!